Pessoal, bom dia! Aula do dia 30 de junho. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer uma inversão, tá? Eu estava dando arte design primeiro e depois fundamentos. Então, essa vai ser a aula de fundamentos. Hoje eu vou inverter, porque tem muita gente com dúvidas em arte design e a galera anda acordando um pouquinho mais tarde aí, né? Por causa do frio. Mas sejam bem-vindos e vamos continuar, né? Espero que vocês tenham aí por conta própria, né? Mexido um pouquinho no editor. A gente vai rever alguma coisinha que a gente viu de forma rápida na aula passada. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade a todos esses processos aí de edição de texto, que é fundamental, é muito importante, não tem como. Se é fundamental para qualquer área, né? Qualquer pessoa hoje precisa saber editar um texto, tá? E para a gente da área de tecnologia, mais ainda. É um absurdo, né? Uma pessoa da área de tecnologia, da área de informática, quando eu falo tecnologia, eu falo de todas, né? Informática, robótica e por aí vai indo. Então, é inconcebível que não saiba trabalhar com editor de texto. Hoje em dia, as empresas cobram muito, tá? Na hora de passar por um processo seletivo, por alguma coisa assim, vão cobrar de vocês. Podem ter certeza, né, que vão cobrar de vocês. Boas-vindas ao pessoal que está chegando um pouquinho depois da gravação. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Caio está perguntando se eu estou em uma sala de aula. Na verdade, não, Caio. Isso aqui é o meu escritório. Está meio bagunçado, mas é a minha casa. Eu tenho um quadro branco aqui na minha casa que eu anoto as principais coisas. Geralmente eu tiro esse fundo, né? Mas o que eu não posso esquecer ali em cima, toda a parte de controle de disciplinas e do SEAD, então eu deixo anotado ali para não esquecer. Isso eu já tinha. Ajuda muito, sabe? A gente que é professor não tem, não tem, não tem como não ficar sem. É que antes vocês me viam ali naquele guarda-roupa lá, ó, naqueles armários, estão lembrados? Eu inverti minha mesa aqui na sala. Foi isso. Opa, eu ficava de frente ali. Oi, Leniara. Bom dia. Entendeu? Então, aqui atrás era uma parte e ali no fundo era o meu escritório. Quer dizer, aqui tudo é meu escritório, né? Mas o fundo ainda é de cozinha, porque isso aqui era uma cozinha que eu transformei no escritório. É uma doideira. Então tá, pessoal. Algumas observações. Peço desculpa, cachorrinho. Não tem jeito. Nesse horário aí passa o moleque do papel, sempre tá passando o carro ali. Quem tem cachorro sabe como que é, não tem jeito de controlar muito, não. Tá? E eu queria lembrá-los que hoje, né, dia 30, para quem está de recuperação do trimestre, hoje é o último dia para entrega dos trabalhos, tá? Depois de hoje, não tem jeito mais. Eu não vou ficar reabrindo diário e corrigindo o trabalho de quem ficou de recuperação mais não. Tá bom? Então, só alertar, não sei se os alunos estão aqui, serve para as duas disciplinas. Hoje é o prazo para o fechamento, né? Na verdade, eu vou fechar amanhã, que é dia 31, até a meia-noite, os alunos que estão de recuperação podem
fazer o trabalho que foi solicitado lá no Google Sala de Aula, tá bom? Depois não tem jeito mais, gente, senão a gente não dá conta, tá? Vamos então continuar com o editor de texto, vou compartilhar minha tela. Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, não deixem de perguntar, tá legal? Perguntem mesmo. Como que faz tal coisa? Às vezes até ajuda na minha aula aqui. A participação de vocês ajuda eu a ministrar uma aula melhor, tá? Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela e tendo dúvidas, podem podem perguntar. Vamos lá, rapidinho. Tela compartilhada. Espero que todos estejam vendo. Então, eu vou entrar aqui no meu e-mail. Conforme, lembrando, tá? Quem chegou atrasado um pouquinho aí, eu vou primeiro dar a disciplina de fundamentos e depois arte design. Hoje eu inverti. Vamos lá, eu vou acessar o meu Drive. Então, clique aqui nos 9 pontinhos, né? E vamos no Drive. E aqui no Drive, na aula passada, eu falei que a gente pode criar pastas, e você já sabe, lá na aula de fundamentos, foi falado que é uma pasta. Pasta é um local que a gente armazena os arquivos para ajudar na nossa organização do dia a dia, tá bom? Então, eu poderia vir aqui em disciplinas, né? 2021, entrar na disciplina de fundamentos, por exemplo, de informática, e aqui eu tenho aula de documentos. Então, aqui na aula passada, a gente tinha feito até alguma coisa relacionada ao Egito e tal. Para quem não assistiu, eu disponibilizei ontem, tá? Eu tinha esquecido de disponibilizar a aula, mas já disponibilizei. Tá aqui, ó, um trabalhinho rápido que nós fizemos na aula passada. Eu vou rever alguma coisa na aula de hoje e dar continuidade a outros assuntos. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o editor de texto, seria uma boa. Quem quiser colocar já aí, eu dou a aula mais focado nas dúvidas que vocês têm. Se alguém quiser saber como, por exemplo, tabela, alguma coisa assim, é claro que a gente tem uma regra, né, de ensino, mas nada que não possa ser quebrada essa regra aí e já dar uma ideia para vocês. Então, eu vou criar um novo documento, documentos do Google. Só lembrando, tá, gente? A gente vai passar por documentos do Google, planilhas do Google e apresentações do Google. Se a gente tivesse momento presencial, a gente estaria trabalhando com o LibreOffice, que é um outro editor de texto. Mas, na verdade, eu acho que até o LibreOffice, depois dessa pandemia, deve sumir um pouco, né? A maior parte das pessoas hoje estão utilizando do Google, né? Principalmente por uma série de vantagens. E uma das grandes vantagens que o Google Documentos nos dá é a possibilidade de compartilhar o nosso documento com outras pessoas. Tenho certeza que algum professor, o Carlinhos gosta muito, né? De compartilhar documentos com os alunos e os alunos trabalharem com colaboração. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar, vamos criar um documento rápido aqui, um documento em branco, eu não estou trabalhando com modelo, mas quem quiser dar uma olhada nos modelos existentes, tem modelo de currículo, tem modelo de... Nossa, tem muita coisa bacana aí, calendário. Ah, eu quero um calendário, tem um modelo de calendário, o calendário já está prontinho, né? Então tem muita coisa legal que, às vezes, adianta o serviço do que você está precisando. Então, vamos lá. O que nós vimos na aula passada? Nós vimos configuração de página. Então, eu vou lá em arquivo e configuro a minha página. Tem uma pergunta da Maria Eduarda.
professor, quando eu coloco algo no Google Documentos, dependendo de como for, fica um espaço gigantesco. E eu não consigo apagar isso. Fica um espaço grande e eu não consigo arrumar. Maria Eduarda, eu vou ter que dar uma olhada, né? Teria que ter um modelo, um exemplo, alguma coisa, para eu poder entender melhor aonde que fica esse espaço, tá bom? Por quê? É justamente nesse momento aqui que eu vou... Olha só que interessante. Pode ser uma margem e você acha que é grande, né? Não sei se é na hora que você pressiona Enter, de um parágrafo para o outro, alguma coisa assim. Não teria que dar uma olhada melhor. Eu vou falar a respeito de espaçamento dentro em breve, né? Mas muita gente confunde as margens com um espaço que não pode ser usado, que fica grande. E, na verdade, esse espaço... Lembra na disciplina de arte e design, que eu sempre falo a respeito de respiro? Todo documento ele precisa respirar. Ele tem que ter uma área de respiro. As margens é uma área de respiro. Muitos dos trabalhos que vocês fizeram em arte e design para mim, para alguns alunos, né, eu coloquei lá, ó, cuidado com a margem de respiro, porque deixava muito grudadinho o texto com uma imagem, né? O texto com a própria margem, isso não pode acontecer. Então, a margem de respiro é fundamental, tem que trabalhar bastante, né? Tem que fazer, tem que lembrar na hora que estiver desenvolvendo qualquer documento que existe necessidade dessa margem de respiro. Então, aqui na configuração de página, nós vimos na aula passada que nós temos praticamente dois papéis que são fundamentais. Aqui no Brasil, a gente usa o papel A4. Lá nos Estados Unidos, eles usam o papel leather, ou aqui traduzido como carta. Os outros, depende muito aí do executivo, ofício, é bastante usado na área de direito. Então, o cara vai lá e compra papel ofício. Papel ofício é o tamanho do papel. Repare que ele tem 35, né, milímetros. 35 milímetros, não, 356 milímetros. 3,5 centímetros. 35,6 centímetros, 356 milímetros. Ele é um papel bem maior. E é da mesma largura do carta, 21,6. Então, a primeira coisa, eu vou fazer um trabalho, qual papel que eu vou imprimir? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é na impressão. Onde que esse papel, onde que esse seu trabalho vai ser impresso? Ah, ele não vai ser impresso, ele vai ser gerado só um PDF para a pessoa. Mesmo que você vai gerar um PDF, qual o formato que essa pessoa pode utilizar para impressão futura? Então, nós vimos isso na aula passada. Falei que a maior parte aqui no Brasil usa o A4 e eu ainda, inclusive, posso escolher um fundo, né? Um fundo qualquer para minha página. Aqui é a margem. Margem superior, margem inferior, margem esquerda, margem direita. Na ABNT, tem que seguir as regras da escola, da ABNT, ou do próprio, né, da própria ABNT, então colocar as margens certinho lá, que foi informado. Nós tivemos uma aula há um tempo atrás falando a respeito disso, né? Aqui eu vou colocar a parte superior como 2,5, parte inferior aqui eu vou deixar como 2, vamos colocar 3 para ficar diferente. A esquerda 4, a direita 3, tá? Se eu quiser que isso daqui fique como padrão, né? O que é definir como padrão? Padrão é quando você fala, ó, a partir de agora, todo documento que eu criar, eu quero que você crie nessas configurações que estão aqui. Tá bom? Então, eu poderia vir aqui e definir como padrão para esse documento. Não vou fazer isso, mas vamos criar o documento. Aí, ô Maria Eduarda, pode ser essa ideia tua que, às vezes, pode ser que você queira escrever bem aqui na parte de cima, né? E aí você não consegue. Por quê? Porque você definiu essa margem aqui. Então, quando eu começar a escrever,
esse espaço aqui, ele é obrigatório, tá bom? Professor, o que eu estou tentando falar é que, por exemplo, quando eu estava fazendo um trabalho de geografia, e o trabalho era a gente caçar pergunta na internet sobre a matéria. E aí a gente copia e cola a pergunta, certo? E aí eu fui fazer uma delas e eu copiei essa pergunta. E aí, por exemplo, eu ia ajeitar a pergunta para colocar as alternativas e botar a alternativa certa também. Eu apertava Enter e dava um espaço muito maior do que eu precisava, sabe? Aí eu não consegui, não era o espaçamento entre as linhas e eu não conseguia ajeitar isso também, entendeu? Tá. Sabe o que pode ter acontecido? Tem duas situações, ô Maria Eduarda. Toda vez que isso serve para todos os alunos, vocês copiarem alguma coisa da internet, lembrem-se que tem que colar que nem na aula passada. Colar sem formatação. Quando você cola com uma formatação, cola normalmente, o que acontece? Como está lá na internet, alguns códigos HTML que provavelmente nós vamos estudar esse ano ainda, alguns códigos HTML se incorporam a esse documento. E esses códigos bagunçam o editor de texto, tá? A outra coisa que pode ter acontecido, deixa eu ver se eu consigo simular, não era era no Google Documentos mesmo ou era no editor comum, Maria Eduarda? Era no Google Documents. Então tá. Uma outra situação que pode acontecer, deixa eu ver se eu consigo simular aqui, ó, é que em arquivo, deixa eu ver se é configurar página de... Não, não é. Formatar, espaçamento de linhas, alinhar, cabeçalho e rodapé, orientação da página. Deixa eu ver um negócio aqui. Orientação da página, retrato, cancela. Deixa eu... estilo de parágrafo, texto, espaçamento. Aqui, geralmente, o padrão é 1,15, que é o espaço entre uma linha e a outra. Eu vou explicar isso depois. Evitar linhas únicas, manter as linhas juntas, manter com o próximo, espaçamento personalizado. Não está aqui. Não, não é. O que já aconteceu comigo é que tem uma opção, não estou achando aqui agora, que faz o texto centralizado à página e não ao parágrafo. O que eu quero dizer com isso? Que esse texto, toda vez que eu digito esse texto aqui, ele vai pegar o texto e vai jogar ele no meio da página. Isso pode ter acontecido. Quando a gente copia alguma coisa da internet e cola sem colar, sem formatação, que é o certo, pode vir códigos desse tipo, e aí ele utiliza dessa opção de centralizar o texto à página, e não à linha. Ou na parte superior, na verdade, que aqui está sempre alinhando na parte superior. Deixa eu ver se eu acho, eu não lembro. Montagem de palavras, não é aqui, formatar, espaçamento, não está aqui também. Para inserir número de página, não. Modo. Aqui é sempre a gente trabalha com layout de página, né? Arquivo. Eu não lembro onde que a gente encontra essa opção aqui dentro do editor. Pode ter acontecido também de ter criado, esse documento foi criado num editor de texto e depois, na hora que vinculou com o Google Documentos, ter dado esse problema. Aí, são muitas variáveis, tá, Maria Eduarda? Tinha que ter o documento, analisar
o documento para a gente ver. Mas é isso, são as possibilidades existentes. Mais do que isso aí, difícil de ocorrer. Beleza. Beleza, professor, muito obrigada. Vamos continuar aqui. Então, ainda seguindo o que nós vimos, né? Vimos a parte de formatação, onde você tem um texto, faz a modificação de fontes, você pode trabalhar com fonte, lembrando que para o roteiro lá, na minha disciplina de arte e design, trabalhem com a fonte Corrieil, que é uma fonte padronizada, uma fonte utilizada para roteiros mesmo. Ah, mas eu quero trabalhar com Times New Roman. Tudo bem, né? Mas lembre-se, roteiro sempre criado com Corrieil. Aqui a gente trabalha com o tamanho da fonte, aumentando ou reduzindo o tamanho da nossa fonte. Não é o zoom, né? Aqui eu aumento mesmo. Se eu quiser Ctrl+, aumenta o zoom, Ctrl- reduz o zoom do navegador. E por aqui o navegador fica parado, mas eu aumento o zoom do documento. Então, lembrando que o zoom é chegar à folha mais próxima ou afastar a folha. Não significa que você está aumentando o tamanho da fonte. Então, se eu colocar aqui 200, dá a impressão que a fonte aumentou, mas na verdade não, ela permanece tamanho 16. Você só aproximou a folha de você. Tá bom? 75%. Vimos a ferramenta pincel, quando a gente copia uma coisa, né? Eu quero uma configuração já, uma formatação de um lugar para outro. Aqui, opções de negrito, itálico, sublinhado, cor do texto, realce, que é aquele marcador luminoso que o pessoal usa. Se eu quiser inserir um link no meu documento, esse aqui eu acho que nós não vimos. Vamos fazer o teste, vou relembrar, vou pegar aquele... Vou pegar toda a matéria aqui. Então, vou selecionar um texto, até aqui, por exemplo. Botão direito, copio. Porém, na hora que eu for colar, eu não posso simplesmente dar Ctrl V. Né? Tem que vir aqui em editar, colar sem formatação, porque senão vem muito lixo da internet. Aqui não. Ele, inclusive, pegou o formato que eu já tinha deixado ali. Vou selecionar esse texto rapidamente. Se eu quiser selecionar todo o texto, eu uso Ctrl A, aperta Ctrl A, seleciona o texto inteiro. Lembrando que se eu der 2 cliques numa palavra, seleciona uma palavra. Se eu der 3 cliques em uma palavra, vai selecionar todo aquele parágrafo. Né? Se eu der 4 cliques, dependendo do editor, ele seleciona tudo. Agora, aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui ele não faz isso. Ó. Nesse editor, ele não faz isso. Aqui eu teria que dar Ctrl A ou clicar no início, selecionar e arrastar. Vou alterar o tamanho. Vou colocar aqui tamanho 14. E nós vimos alguma coisa... Opa, perdão. E nós vimos algumas coisas a respeito de formatação, de alinhamento, né? Vou colocar aqui itálico. Vou colocar um sublinhado. Vou mudar a cor da fonte para um vermelho. E vou centralizar esse texto. Então, centralizei. Se eu selecionar isso daqui e escolher a opção justificar, que é o melhor aí para, justifiquei o meu texto. Então, justificar, na verdade, o que você está fazendo é alinhamento tanto à esquerda quanto alinhamento à direita.
Show. Espaçamento entre linhas. Então, vamos continuar essa sequência aqui de fundamentos, né? Espaço entre uma linha. Quando eu seleciono um determinado texto, o padrão, se vocês olharem o que foi pedido da ABNT, lá pelo professor Eduardo, padrão 2, de distância, duplo. Então, se eu marcar duplo, ele dá essa distância aqui. Para os trabalhos que vocês forem fazer, está no primeiro ano ainda, mas lá para frente devem pedir para tamanhos diferentes, né? Configurações da ABNT e por aí vai indo. Reparem na distância nesse espaçamento de linha. Então, falou espaçamento de linha, tem aí o espaçamento simples, que fica bem grudadinho um texto no outro. O padrão é deixar 1,15 no espaçamento de linha, que é esse aqui. Muita gente usa 1,5 para distância, é um tamanho bom. Eu acho que 2 fica muito grande. O espaçamento duplo era usado em documentos da máquina de escrever. Hoje, raramente a gente vê um documento com espaçamento duplo nas linhas. Observação, pessoal. Esse é o espaço, né? Aqui, ó, é espaçamento no parágrafo. Não é de um parágrafo para o outro. Porque nós temos distância de um parágrafo para outro parágrafo. É esse aqui. Tá? Aqui, no meu caso, eu acho que veio com Enter, ó. Tá tudo igual. Tá vendo? Vou deixar aqui tudo igual, ó. O que eu quero que vocês percebam? É claro que esse aqui está com o distanciamento que eu tinha colocado, né? Vamos colocar aqui o padronizado, 1,15. A distância, ela é igual de um para o outro. Eu vou selecionar todo o texto e o que vai acontecer? Quando eu vier aqui e falar que eu quero adicionar espaço antes do parágrafo, olha o que acontece. Lembra daquela ideia de margem de respiro? É isso. Para não ficar muito cansativa a leitura, cria-se o espaçamento antes do parágrafo. E eu tenho espaçamento tanto antes do parágrafo, quanto espaçamento depois do parágrafo. Você pode mesclar os dois aí, depende do tipo de trabalho que você quer. Eu vou selecionar e eu vou... eu tinha colocado aqui, eu aumentei o espaçamento antes do parágrafo, e agora eu vou fazer o espaçamento depois do parágrafo. Ó, ele também aumenta um espaçamento pós o parágrafo. Aumentou pouca coisa. Vamos dar um zoom aqui para ficar mais claro, né? Mas de um parágrafo para o outro parágrafo, ele aumentou o espaçamento. Tem um espaço entre esses parágrafos. Toda vez que eu pressionar a tecla Enter, não vai ficar, ó, estou aqui, pressionei Enter. Ele não fica coladinho. O texto que estou digitando não está colado no parágrafo acima. Tá bom? Eu posso fazer uma formatação e definir um espaço entre um parágrafo e o outro. Eu venho em espaçamento personalizado. O espaçamento entre parágrafos, pontos, tá? É uma marcação que os editores possuem
e eu defino não em centímetros. Lá no editor, no Word, por aí vai indo, são editores mais potentes, você pode definir exatamente o tamanho da distância entre um parágrafo e o outro em centímetros ou em milímetros. Aqui, a gente trabalha com pontos. Então, na verdade, de um parágrafo para o outro parágrafo, nós estamos com 20 pontos. Por quê? 10 é antes desse parágrafo e mais 10 é depois deste outro parágrafo que está aqui em cima. Conseguiram entender isso? Por isso que ele está com 20. Se eu colocar aqui, vou tirar o zero daqui do antes, ó. Aliás, vou tirar o 10, vou colocar zero. Eu quero que repare aqui na letra A. E vou deixar 10, ó. Aplicar. Percebam que ele vai juntar um pouquinho mais o parágrafo. Ó, ele junta pouca coisa desse parágrafo, mas ele junta um pouquinho. Se eu fizer isso aqui, colocar depois 20, como está tudo selecionado, né, gente? Ele vai usar para todos os parágrafos. Vai ficar igual, praticamente a mesma coisa do outro, ó. Ele dá um espaçamento maior de um para o outro, ó. 20. Vamos colocar aqui 10 no antes e 50 depois. Aplicar. Olha a distância entre um parágrafo e o outro parágrafo. Ó. Se eu pressionar Enter aqui, ele não fica coladinho na parte de baixo. Ele dá exatamente a distância entre um parágrafo e o outro que foi definido nessas configurações personalizadas. Qual que é o padrão, Rogério, que o pessoal usa geralmente? 1.15 é espaçamento personalizado aqui, pode deixar 10 e 10. Esse é um padrão bacana para os textos, mas tem que olhar as configurações da ABNT ou do tipo que o professor pediu para a formatação. Isso aqui é um título, vou colocar esse título aqui também em negrito. Vou centralizar o título. Bom, isso daqui é o início. Formatações. Vamos aqui para baixo que eu vou ensinar outras coisinhas. Pessoal, quanto a alinhamento, ficou claro? Alinhamento Ficou. entre linhas e alinhamento entre parágrafos, né? Espaçamento, na verdade. Espaçamento entre linhas e espaçamento entre parágrafos. Quando tem um espaçamento, aparece aqui a opção também de remover, ó. Remover o espaçamento. Aqui na frente a gente tem uma opção de lista de verificação. Então, isso é legalzinho, porque você cria aí um texto simples, tem um espaçamento muito grande, então eu vou remover tem que selecionar, viu? Se esquecer de selecionar, não tem como fazer formatação. Vou colocar aqui espaçamento simples, e vou remover também o espaço entre um parágrafo e outro parágrafo. Tá lá, então ficou grudadinho agora, tá? Essa é a ideia. E aqui eu posso criar marcadores, uma lista de verificação. Então, um Vzinho, né? Ó, isso aqui é a lista de verificação, me permite clicar e ele usa uma opção chamada de taxado.
Então, comprei o arroz, é só clicar lá. Comprei o macarrão, clicou lá, ele já marca. Isso aqui é uma lista de verificação. Mas eu posso manter aqui uma lista de marcadores. Inclusive, mudar o tipo de marcador. Aqui, reparem que se eu clicar, ele vai ficar com uma bolinha preta, ó. Tá lá. Mas e essa bolinha branca aqui? Quando a gente pressiona a tecla Enter e pressiona a tecla Tab, ele sabe, ou ele vai entender, que é um subtópico daquele primeiro tópico. Então, por exemplo, eu tenho arroz. Eu posso ter arroz branco, arroz verde, arroz preto. A mesma coisa aqui do feijão. Se eu pressionar a tecla Tab, eu poderia ter carioquinha, posso ter feijão preto, tá? E eu poderia, aqui no feijão preto, poderia criar, pressionando a tecla Tab, olhem aí no computador de vocês, ela está do lado da tecla Q. Essa é a tecla de tabulação. Ela tem uma setinha apontando para um lado e uma setinha apontando para o outro. Então, ela define o marcador principal, o submarcador, ele tem até 3 níveis. Ó, 1, 2, 3 níveis. São os níveis de marcadores que nós temos. Você pode escolher estrelinha, né, flechinha, tem aí essas opções. Isso também pode ser alterado, né, configurado de acordo com a tua necessidade. Bom, esses são os marcadores. A gente também tem os numeradores ao lado. Eu clico aqui na opção e posso escolher o tipo de numerador que eu quero. Tanto numerador romano, né, com letras, quanto numérico aqui com letras. Seguindo o mesmo padrão, tá? Primeiro o número principal, depois subcategoria e uma subcategoria daquela categoria. Pode ter isso daí. Recuo a gente vai ver na próxima aula. E aqui limpar a formatação é bastante usado quando você fala assim, eu não quero que... Quero limpar toda a formatação desse texto aqui. Né? Então, se não sabe o que tem, você clica aqui, ó, limpar a formatação. Pronto. Ele tira a formatação, coloca no padrão, deixa como ajuste. Isso daí pode ser muito usado, viu, Maria Eduarda? Nesse caso que você não estava conseguindo fazer isso. Não, peraí, deixa eu selecionar todo esse texto aqui e deixa eu remover toda a formatação dele. Pronto. Ajuda muito. Então, a achar o problema e você remove toda a formatação e faz a formatação novamente. O renew, alinhamento aqui justificado, né? Mas eu quero que fique igual a esse aqui. Tudo bem, o que nós vimos na aula passada? A gente vem aqui em pintar a formatação, clico nessa opção e seleciono. Pronto. Lembrando que o cursor tem que estar onde você quer copiar aquela formatação de um para o outro. Tá? Outra coisa, deixa eu ver a parte básica por enquanto, tá? Vamos pegar essa história do... Eu vou mudar essa história do Egito aqui, para não confundir com a cor. Eu vou colocar vermelho. E aí, nesse local aqui, eu vou inserir um link. Tá vendo essa opção? Inserir link. Quando eu clico nela, eu posso colar um link aqui. Eu vou pegar esse link que está aqui, toda a matéria, que é sobre o Egito. Eu venho aqui, colo esse link nesse local e aplico. Aparentemente, ó, quando você parar
com o cursor em cima, né, do objeto, ele vai te dar uma pré-visualização. Se você clicar, ele vai abrir o link de onde você pegou aquela matéria. Bacana, né? Então, você pode utilizar aí, pode definir isso daí como fontes, como onde foi encontrado, o texto, entre outras coisas. Então, link serve para isso. Criação de link. Ah, deixa eu ver ainda na parte básica, porque na aula que vem a gente começa a ver recuo e tabelas. Então, aqui para criar novo, fazer uma cópia desse documento se quiser. Isso aqui enviar esse arquivo por e-mail automático. Aqui são os tipos de download que eu posso fazer desse documento. Posso baixar ele em arquivo PDF. Então, criei um documento. Você pode mandar imprimir esse documento no formato PDF ou vir aqui em arquivo e fazer o download em formato PDF. Então, como é que faz para gerar um documento PDF, Rogério? Tem duas maneiras. Ou você vem aqui no fazer download e baixar o arquivo em PDF, ou você pode fazer essa outra opção aí, de mandar imprimir e como PDF. Às vezes é preciso instalar uma impressora, né, de opção PDF no computador, mas isso é tranquilo. É lá no Windows, impressoras. Aí você instala no Windows e serve para todos os aplicativos do computador. Aqui eu não dei nome, né? Vou colocar aqui, ele já me sugere lá Egito Antigo, vou colocar Egito Antigo 2. Ele me fala quando foi a última edição. Aqui, um histórico de comentários, não tem nenhum comentário, porque eu não compartilhei esse documento com ninguém. Um dos recursos fantásticos, mas para a aula de hoje eu não vou passar, é isso, tá? É compartilhamento. Então, a aula que vem, quem puder estar à frente do computador para poder participar do processo de compartilhamento de arquivos, isso serve quando o grupo for fazer um trabalho, né, até o trabalho de roteiro mesmo. Acho que eu já vou até dar uma pincelada de forma rápida aqui, mas assim, quando a gente vem aqui em compartilhar, você vai compartilhar com as pessoas ou com um grupo de pessoas. Então, por exemplo, Maria Eduarda, qual que é o seu e-mail para que eu possa compartilhar contigo esse documento aqui? Para a gente simular. Ou um outro aluno qualquer que queira compartilhar aí. Show. Ó, eu vou copiar o seu e-mail, vou colocar o e-mail aqui, né? Estou compartilhando com ela. Você está na frente do computador, Maria Eduarda? Vou abrir o Gmail. Beleza, você vai receber aí. Aqui, eu falo que eu sou o proprietário, né? Mas vou compartilhar esse documento com essa pessoa. O link, né, é restrito, somente as pessoas adicionadas podem abrir esse link. E aqui eu estou compartilhando com o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. Quando eu fizer isso daqui, mesmo eu marcando a Duda lá em cima, ela não vai conseguir abrir. Por quê? Porque ela não está dentro dos e-mails do Instituto. Então, o Google não permite fazer isso. Eu tenho que vir aqui, aonde está, além do concluído, muita gente faz isso aqui e acha que está compartilhando, né? Como esse aqui é um e-mail do próprio Instituto, então tem algumas diferenças entre vocês aí que tem só e-mail do Gmail. Aliás, quem tem como aluno o e-mail do Instituto, que a maior parte, eu acho, dos alunos já tem, cai nesse mesmo problema.
só vai conseguir compartilhar, às vezes fala, compartilhei com você, só que compartilhando no Gmail, esqueceu de mudar aqui, ó, para o Instituto. Tem que mudar, né? Eu tenho que marcar aqui a opção qualquer pessoa com esse link. Então, qualquer pessoa que tenha a opção de compartilhar o link, né? Que eu mandar esse link para a pessoa, beleza. Vou voltar aqui. Eu mudei, peraí. Vamos voltar aqui para o Instituto Federal, só para eu poder fazer o teste mesmo. Aqui como leitor. Peraí. Vamos colocar aqui. Eu? Não. Copiar. Beleza, colei. Eu acho que eu mandei o link, Duda. Vê se você consegue entrar aí no. Se eu visualizar. Ou não. Agora vai. Lembrando que eu posso definir ela como editor, comentarista ou só leitor. Leitor ela não faz nada. Eu vou compartilhar com ela aqui como comentarista. Posso escrever um determinado texto. Olá. Compartilho o trabalho sobre Egito. Enviar. Aqui é importante porque eu estou fora da minha empresa, o editor fala, né, o Google Workspace, ele fala para mim o seguinte, olha, você está compartilhando alguma coisa aí que está errado, né, está saindo da empresa. Tem certeza que você quer fazer isso? Eu falo, sim. Então, ali sim, ó, pessoa adicionada. Eu adicionei a Duda, adicionei a Maria Eduarda aí, e vocês vão ver que a Maria Eduarda vai acessar no computador dela e já vai aparecer aqui um bichinho, ou a imagem dela, alguma coisa, falando que ela está visualizando. Oi, Lucas, bom dia. E aí, ó, vai aparecer aqui para ela, para mim, que ela pode fazer comentários. Então, ela pode selecionar um texto, vir aqui na opção adicionar comentário ou sugerir uma edição. São duas coisas, ó. Edição é para poder mudar. E comentário é algo relacionado àquele texto, de forma geral. Hoje, muita gente usa dessa forma. Você vai fazer um mestrado, vai fazer uma pós-graduação, alguma coisa, você vai mandar seu documento para o professor, pode ser conforme eu fiz com a Maria Eduarda aqui, o professor vai comentar e vai sugerir as alterações. Ah lá, ela já entrou, ó. Eu sei que ela já está acessando o meu documento da casa dela. Ela está enxergando isso daqui. Agora, ô Maria Eduarda, você pode selecionar um determinado texto, vai aparecer isso para você e coloca um texto qualquer aí para toda a turma, para a turma ver que é tudo online. Vocês já fizeram isso aí com outros professores, né? Mas é bom só reforçar, porque essa é a disciplina principal que ensina esse processo. Ela vai lá, faz uma edição em um determinado texto, em uma determinada área, e isso aparece aqui para mim. Ô, professor, para adicionar o comentário, vai aparecer na lateral ali como apareceu para o senhor? Tem que Quando eu aparecer seleciono um pedaço de texto? isso. Não, não aparece. Não, Não aparece para fazer comentário. quando você seleciona um texto, uma palavra, assim, não aparece isso aqui, não? Quando eu selecionei, não apareceu, não. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, você está como comentarista, tá certo.
Eu Estranho. seleciono e não aparece para mim poder comentar. Ah, então, deixa eu alterar aqui. Vamos colocar você como. Eu posso alterar a opção. Aqui está como comentarista. Vamos colocar como editor, ó. Salvar. Tenta agora escrever alguma coisa em qualquer lugar. Bom, vou tentar recarregar a página para ver se dá, mas quando o Pode. senhor salvou. Aham. Na próxima aula, a gente vê compartilhamento, tá? Aí eu vou compartilhar o documento com todos os alunos. Seria interessante que vocês fizessem a aula no computador para ajudar no desenvolvimento. Mas a praxe, pessoal, é aqui em compartilhar. Então você clica aqui na Bom, opção. Deu? eu. Não, eu tenho como pedir acesso para editar. Então pode pedir. Ué, é engraçado, porque aqui. Ah, já sei o que pode ser. Eu estou dentro de uma. Aí não é restrição do documento, tá, gente? É restrição da pasta. Já lembrei aqui. Porque a pasta que ela está tentando acessar é a pasta que eu criei esse documento, é lá daquele do Google Sala de Aula. Então, às vezes, não é só o documento que tem que ser ajustado. Pode ser a pasta. Vamos deixar isso, faltam 5 minutos aí para terminar a aula. Vamos deixar isso, ô Duda, para a próxima aula e a gente compartilha aí com todo mundo essa experiência. Pessoal, Beleza. quando for 9h05, eu vou terminar a aula agora. Tem alguma dúvida? A gente vai praticar mais. Vou deixar um exercício para vocês. Daqui a pouco eu monto o exercício, posto lá. Quero que montem um trabalho de acordo com o que foi pedido, solicitado, planejado aí. O trabalho vai ser compartilhado com um e-mail. Lembrando que não é o meu e-mail aqui do Instituto, é um outro e-mail, vou deixar anotadinho certinho. E aí eu vou olhar esse trabalho, tá? Sempre com um prazo aí de no mínimo 15 dias, 21 dias para entrega. Pessoal, quando for mais ou menos 9h05, 9, no máximo, no mais tardar 9h10, a gente começa a próxima aula, tá? Eu só vou tomar um cafezinho ali, de novo, e a gente vem para a aula de arte e design, que tem muita coisa relacionada às dúvidas que vocês estão tendo em relação a como montar ali aquela questão dos roteiros. Até daqui a pouquinho. Vou parar aqui a gravação.